E aí, meus amores, tudo na Santa Paz? Vamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro Fiz e Responde. Fica ligado que depois da vinheta vem resolução de questão. Bacana, vamos lá. Meus amores, vamos para a leitura da questão, tá bem? Mas assim, peço que você tente dar uma lida, tentar fazer. Depois você acompanhe o vídeo, tá beleza? Vamos lá. O sistema de freios ABS do alemão, enfim, impede o travamento das rodas do veículo. Impede o travamento das rodas do veículo. De forma que elas não deslizam no chão, ou não deslizem no chão, o que leva a um menor desgaste do pneu. Não havendo deslizamento, a distância percorrida pelo veículo até a parada completa é reduzida, pois a força de atrito aplicada pelo chão, olha só, força de atrito aplicada pelo chão, fique ligado nessa parte conceitual, nas rodas é estática. A força de atrito aplicada pelo chão nas rodas é estática. E seu valor máximo é sempre maior que a força de atrito cinético. Sempre maior que a força de atrito cinético. Bem, o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é μe 0,80. É uma letra grega que nós utilizamos para representar o coeficiente de atrito. Então, o coeficiente de atrito estático é 0,80. Já o cinético vale 0,60. Observa que é menor. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a massa do carro sendo 1.200 kg, bem, o módulo da força de atrito estático e da força de atrito cinético são, respectivamente, iguais a. Meus amores, existem várias formas de você fazer essa questão, mas a primeira forma que eu vou resolver é aplicando a fórmula. Não tem erro. Aplicando a fórmula, a gente consegue resolver, até porque ele dá todos os dados necessários para a aplicação da fórmula. Aí, no final do vídeo, eu vou te mostrar outras duas formas de você fazer bem rápido essa questão, que nem haveria a necessidade de fazer conta para essa questão. Mas eu só vou te mostrar no final do vídeo. Então, já deixa logo o teu curtir aí. Se tu não segue, segue logo, que é nóis. Meus queridos, meus amores, vamos lá. É o seguinte, para eu saber a força de atrito, é simples, tá? Vamos fazer uma divisão, até porque ele quer a força de atrito estático e depois a força de atrito dinâmico. Então, bora fazer aqui uma divisão, ó. De um lado, a gente vai achar o estático, beleza? E do outro lado, nós vamos achar a força de atrito dinâmico. Ok. Meus amores, vamos lá então. Para eu saber a força de atrito, preciso da fórmula. Como é a fórmula? Simples. Força de atrito é igual a força normal vezes o coeficiente de atrito. Bem, mas aí você pode estar se perguntando, professor, o coeficiente de atrito estático ele fornece, está aqui. Mas e a força normal, Fizinato? Ele não fornece. Pois é, ele não fornece de forma direta, mas de forma indireta ele fornece. Preste atenção que ele dá bem aqui. Meus amores, ele fornece bem aqui a massa e ele fornece bem aqui a gravidade. E ele está falando de um carro e os seus pneus em contato com o chão. O que eu posso pensar a partir disso é o seguinte, filho. Repare bem aqui, por favor. Você vai ter aqui o chão, a superfície, tá bem? Aqui você vai ter a superfície, a pista aí, enfim, a superfície. Sobre a superfície, você vai ter a roda do carro. Pronto, tá aí a roda do carro, o pneu do carro. Só que sobre o carro como um todo, você vai ter o peso dele. Tá aqui, ó. Peso vertical, eu vou colocar só esse círculo, mas ele vai estar representando, né, o carro como um todo. Eu coloquei o círculo,
para representar ali a roda, o pneu, mas agora a gente vai olhar para o carro como um todo aqui. E o carro como um todo possui uma força peso que é vertical e para baixo. Mas vamos lembrar aqui por que que ela é vertical e para baixo, porque ela aponta para o centro da Terra. Então esse vetor bem aqui, vertical, é justamente a indicação da força peso, tá beleza? Como você tem o contato entre o carro, entre as rodas do pneu, ou melhor, entre o contato entre os pneus com o chão, se tem contato, então surge uma força que nós chamamos, a conhecemos como força normal, que é a força que indica, é a força que indica que existe um determinado contato entre superfícies. E detalhe, a força normal é a força que a superfície faz sobre o objeto. Então, a força normal é a força que a superfície faz sobre o objeto. Por isso que ela está apontando para cima. E não esqueça, a normal tem que sempre fazer ângulo de 90 graus com a superfície. Meus amores, preste bem atenção agora e repare no seguinte detalhe. A força normal aponta para cima e a força peso aponta para baixo. Fechada a ideia? Se você reparar, estão na mesma direção, que é vertical, mas apontando para lados opostos. Como o texto da questão não fala que está tendo movimento na vertical, eu posso dizer então que essas duas forças elas estão se equilibrando. Elas estão se equilibrando. Então, a normal é equilibrada aqui com peso. Deixa eu colocar mais aqui embaixo. Pronto. Elas se equilibram. Se elas se equilibram, filho, eu posso e devo e irei escrever isso. Normal vai ser igual ao peso. Fechado a ideia? Mas não te esquece, filho, que peso é massa vezes a gravidade. Olha, justamente o que ele me fornece: massa do carro e a gravidade. Então vamos lá. Bem, bora continuar a questão. Força de atrito será então normal, que é massa vezes a gravidade. Não te esquece que a força normal que está aqui é quem? É massa vezes a gravidade. Então, a massa vezes a gravidade eu venho e vou substituir bem aqui, escrevendo nessa parte. Pois bem, vamos lá. Força normal, massa do carro vezes a gravidade do carro, vezes o coeficiente de atrito estático, tá bem? Então, a força de atrito estático vai ser massa do carro, 1.200. Aí deixa eu copiar mais para cá, para dar espaço. Força de atrito estática no carro, nas rodas do carro, 1.200 kg é a massa, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o coeficiente de atrito estático, que está aqui, ó, é 0,8 ou 0,80. Mas você pode simplesmente escrever 0,8, não tem problema, tá bem? Filho, olha, 10 vezes 0,8 vai dar quanto? Vai dar 8. Então, resumo da ópera, força de atrito vai ser igual a 1.200 vezes 8. E 1.200 vezes 8 é justamente 9.600 newtons. É a força de atrito estático. Por que eu sei que é força de atrito estático, Fizinato? Porque eu usei o coeficiente de atrito estático. Então, por isso, força de atrito estático. Tu já poderia marcar, né, filho? Já poderia marcar porque só tem a letra D começando com 9.600. Como ele quer, respectivamente, o estático e depois o cinético, pronto, ó, 9.600 newtons é a força de atrito estático. Tu já poderia marcar. Mas, bora fazer aqui do dinâmico. É a mesma vibe, vou até fazer de verde, ó. Mas é a mesma vibe.
força de atrito dinâmico vai ser normal vezes o coeficiente de atrito dinâmico. Meus amores, como é o mesmo carro, presta bem atenção, é o mesmo carro, então continua 1.200, aí eu vou espremer um pouquinho aqui, ou melhor, deixa eu trazer toda essa galera um pouco mais aqui pro lado. Pronto, aí não precisa espremer ninguém ali, né? Meus amores, como é o mesmo carro, então a análise que eu fiz aqui vai servir tanto para o estático quanto para o dinâmico. É o mesmo carro. A única coisa que está mudando é justamente o coeficiente de atrito. Então continua a mesma vibe. 1.200 vezes 10 é a mesma coisa, só muda que agora é 0,6, porque é o coeficiente de atrito dinâmico. E aí, com isso, a nossa força de atrito vai ser mesminha vibe, filho. 10 vezes 0,6 vai dar 6. 6 vezes 1.200 vai dar justamente a resposta que a gente já sabe ali, né? 7.200 newtons. Fizinato, por que newtons? Porque eu estou trabalhando a força de atrito, seja estático, seja dinâmico, é força. E força, ela sempre vai ser medida em newtons. Toda e qualquer força sempre será medida em newtons no SI. Pronto, meus amores, mas para você que ficou até o final, deixa eu te mostrar aqui como é um jeito mais rápido de tu resolver essa questão. Bem, vamos lá. Meus amores, um jeito mais tranquilo de você fazer essa questão seria da seguinte forma. Observa que é o mesmo carro, deixa eu colocar aqui, ó, com uma cor, pronto, vermelho. Observa que é o mesmo carro com a mesma massa que está sujeito à mesma gravidade. Então, o que que vai mudar aqui, professor? Justamente o coeficiente de atrito. Meus amores, o que ele quer de diferente nessa questão, ou melhor, o que muda nessa questão de uma situação para outra é só o coeficiente de atrito, mas a massa e a gravidade é a mesma. Então, percebe, nunca que na hora que você multiplicar qualquer número por 0,80 e depois por 0,60, ele vai possuir algarismos iguais, ó. Não existe essa possibilidade. Então, com isso, tu já elimina a letra A e a letra B. Porque, filho, tem como eu multiplicar por 0,80 e o mesmo número que eu multipliquei por 0,80, multiplicar por 0,60 e obter o mesmo algarismo, não rola. Então você poderia eliminar só por isso. Segunda coisa que você poderia eliminar é que a letra C também não vai bater. Aí tu fala, mas pô, Fizinato, tá aqui, ó. Aqui é 2 e aqui é 1 e 5. São algarismos diferentes. Sim, são algarismos diferentes, mas são valores muito altos, cara. 20.000 newtons e 15.000 newtons. Não vai dar tudo isso, até porque o 0,8 e o 0,6 viram ambos 8 e 6 quando multiplicados pela gravidade. Então, 8 vezes 1.200 não vai chegar a 20.000 e nem 6 vezes 1.200 vai chegar a 1.500. Então, por isso você já poderia marcar a letra I diretaço. Tá fechada a ideia? Filho, fechou a ideia? Filho, fechada a ideia? Filha, por favor. Bem, espero ter ajudado você. Espero que você tenha se inscrito no canal, caso você não seja inscrito, e espero que você tenha dado um curtir no canal. Por favor, se ficou alguma dúvida, comenta aqui a tua dúvida, que eu vou ter o maior prazer de respondê-la. Fechado? Fizinato, mas é outra forma de responder. Ah, pessoal, também não vou entregar ouro assim aqui na internet. A outra forma de responder muito mais rápido é só você entrando no meu curso online. Fechada a ideia ou presencial, né? Fique com Deus e até a próxima. Falou!